Bom Bom dia. dia. Tranquilão por aí? Como é que vocês estão? Tá tudo Tudo bem. bem por aqui? E aí? Tudo certo. Correria. Foi mal um pouquinho aí o atraso, mas é porque aquilo que eu expliquei para vocês na semana passada. Separando só aqui o material para a gente poder arregaçar a manga aí em embrio hoje, hein? Preparado de caderno já tudo certinho. Canetas coloridáceas, porque tem desenho, hein? Ou vocês são do time do não desenho. Não, desenho sim. É bom, pô. Vou Mas eu fixar o consigo conteúdo desenhar na depois da cabeça. aula. Só depois da aula, né? Durante a aula não rola. Eu nunca fui o apto a desenho, mas eu sempre tentei, porque organizava muito bem na minha cabeça. Esqueminha, mapa mental, sempre me ajudou muito. Eu tô só pegando o material para colocar lá no WhatsApp, porque eu sei que ajuda vocês, né? Gente, que orgulho, a gente tá na última aula, olha que lindo. Como é que vocês estão se sentindo? Acabou a matéria. Espero que vocês estejam se sentindo bem, né? Porque pode ser que também fale assim, É, oh, eu tô eu tô me sentindo desesperado, eu não bem. sei nada. Como é que é, Inara? Eu tô me sentindo bem porque agora eu vou ter bastante tempo pra revisar tudo, né? Pra ver se tá tudo no lugar. É isso aí, cara. Agora é o que a gente chama do gás final, né, cara? E nessa loucura toda que a gente viveu esse ano, né? Foi um pulo, né? Isso tudo, né? Começamos, parece que foi ontem. Lá em. Foi fevereiro ou março, eu nem lembro quando a gente começou. Acho que foi fevereiro, né? Acho que foi em fevereiro. Então, um ano de convivência, pessoal. Um ano de conteúdo. Olha quanta coisa passou. Quanta coisa aconteceu. Tenso, hein? Vestibular todo modificado. Fora o que ainda tá por vir, né? Que vocês vão fazer a prova logo no início do ano. Isso é uma doideira. Então, é reorganizar a cabeça, momento agora de finalização, de fechamento de uma sequência de conteúdo teórico e, e ver o que deu para compilar disso tudo, o que deu para, né, e colocar as mãos na massa agora, literalmente isso, porque vai ser um trabalho muito mais agora de eu tentar perceber aonde tem falhas aí, onde ficou algum tipo de ruído nessa transmissão de conteúdo da minha parte para vocês. Mas ainda não acabou. Ainda tem hoje, né? Então vamos finalizar essa parte para fechar uma das biologias. A outra ainda vai demorar um pouquinho mais, porque plantas ainda tem fisiologia e histologia que a gente não viu. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o cronograma ou sobre outra coisa? Não? Eu tive que levantar na hora que você estava falando, Romulo. Você falou que essa é a última. Eu tô falando, professor. Essa é a última matéria de B1? É a última matéria de Bio 1, tá? Eu não escutei o que você falou que não escutou nada que eu disse, é Ah, isso? perdão. É, eu tive que levantar na hora que você estava falando. Ah, tá, Essa é não, a tudo última bem. matéria de B1? Eu estava resumindo, Tainá, eu estava comentando que esse é o nosso último conteúdo de Bio 1. Bio 2 ainda falta fisiologia e histologia, né? Eu entreguei ontem para o curso a última apostila, né? Das duas matérias. Então, a apostila de embrio para Bio 1 e acabou. E a apostila de Bio 2 é físio e histologia.
Na verdade, a apostila é de classificação e histologia e a outra é de fisiologia. São 2 capítulos. E aí a gente finaliza e a partir daí é a gente tentar ver onde ficaram ruídos, né? Nessa comunicação que a gente fez ao longo do ano. Muita coisa foi falada, muita coisa foi feita e a gente precisa agora realmente fazer o que todo mundo fala, né? Dar o gás final para amarrar esses conteúdos aí na cabeça de vocês, para ver aonde ficou alguma coisa distorcida e tentar resolver antes da prova acontecer. Então, é um segundo momento, eu acho que muito importante, tão quanto o primeiro. O primeiro é passar o conteúdo, a gente discutir esse conteúdo, perdão, vocês exercitarem, né, que é extremamente importante para poder ter dúvidas, e, e conseguir fazer isso, né, acumulando esses conteúdos e fazendo revisão. Então agora, a gente teve alguns problemas com essa parte, com esse quesito revisão, mas agora a gente vai fazer isso tudo junto, né? Todas as revisões e exercitando e aprofundando, exercitando e aprofundando. Vai ser essa a ideia, tá? Isso para Bio 1 já começa na semana que vem. Para Bio 2 ainda vai demorar mais umas 2 semanas aí, tá? Talvez essa e mais uma, se eu não me engano. Pra gente conseguir fechar tudo, amarrar tudo. Beleza? Aham, beleza. Foi isso que eu disse. E aí eu perguntei como é que vocês estavam em relação a isso. Se vocês estavam se sentindo bem, se vocês estão se sentindo não. Peraí, eu tô desesperado porque eu acho que eu já deveria estar mais avançado aqui no meu cronograma. Vocês dizendo, né? Mais avançado aqui no meu cronograma. Como é que tá isso para vocês aí, esse fechamento desse pacote? E Nara falou que tá de boa. Pra mim também, está tranquilo. Tem algumas matérias ainda, assim, que eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas no geral tá tranquilo. Show. Muito bem. Beleza, então. Vou projetar a nossa aula e a gente vai começar então com êmbrio. Beleza. Então, vamos lá. A gente já tinha visto reprodução, né? E agora a gente vai avançar no processo reprodutivo, levando em consideração que o tal ovócito secundário tenha sido fecundado, né? Ou seja, virou um óvulo, ou seja, um zigoto, e que foi nidado, né? Ou seja, ocorreu a nidação no endométrio. E aí a gente vai ter as fases iniciais do processo do desenvolvimento desse embrião. Ok? Então tudo começa com o processo de fecundação, ou seja, formação de um zigoto, também chamado de óvulo, ok? Que depois, né, quando estiver feita a nidação, vai ser chamado de embrião, ou muito próximo disso, um pouquinho antes, a gente já chama de embrião, tá? Até o zigoto se tornar embrião, né, ele vai, ele vai passar por sucessivos processos de mitose, sucessivos processos mitóticos, beleza? E é justamente através dessa mitose que a gente vai ter as células, assim, os grupos de células que vão se diferenciar nos 4 tipos de tecidos que a gente já viu, né? Beleza? Então, o ramo da embriologia é o ramo da biologia que estuda o desenvolvimento embrionário. Não é só as fases iniciais, tá? A gente costuma separar a embriologia na embriologia básica, que é até o início da formação fetal, então até o desenvolvimento do feto, e tem a embriologia avançada, que ela vai estudar as fases posteriores, né? Então, como é que se formam os órgãos, a diferenciação desses órgãos ao longo do desenvolvimento embrionário,
Então, do primeiro mês em diante, é mais a embriologia avançada que vai estudar, aprofundada. Essa embriologia avançada, você vai ver na faculdade. Você não vai ver ensino médio, porque ensino médio a gente só estuda embriologia básica. A embriologia básica é essa inicial, né, do primeiro mês de gestação. Que é muita coisa, tá? Tipo, é absurdo. Então, a gente vai separar essa fase inicial, né, essa embriologia básica, em três fases: a fase de segmentação, de gastrulação e de organogênese. A fase de segmentação é a fase de clivagens. O que é uma clivagem? Clivagens é você tem um zigoto, que é uma célula, e ela vai se dividindo em várias células pequenas, beleza? Então a gente está tendo ali uma clivagem, uma quebra dessas células, tá? Mas isso é através do aumento do número dessas células, não deixa de ser, tá? Só que elas vão acontecer de uma maneira diferente, a gente vai ver daqui a pouco. O segundo, né, a segunda etapa é a etapa de gastrulação, perdão, saiu gás, na verdade é gás, gastrulação. E aí a gastrulação, ela é importantíssima, porque é ela que vai determinar a diferenciação dos folhetos germinativos. Vocês lembram quais são os folhetos germinativos que existem? Endoderme, mesoderme, ectoderme. Isso aí. E a partir desses folhetos é que vão ser originados os nossos tecidos e sistemas, né? Então, tecido epidérmico, conjuntivo, neuronal, muscular, vão partir desses folhetos. Então, o ser humano, ele é triblástico, lembra disso? O que é triblástico? Tem os três folhetos. Eu tenho o endoderma, que é o folheto interno, eu tenho o ectoderma, que é o folheto externo, e a gente também tem o mesoderma, que em outros animais não tem, né? Animais que são diblásticos, só tem dois, tipo quinidário, que só tem o ecto e o endo, não tem o meso. Então, o mesoderma a gente também tem, ele também vai contribuir para várias coisas, e a gente vai ver lá na frente. Então, a gente já falou sobre segmentação, sobre gastrulação, e falta a última parte, que é chamada de organogênese, que também é conhecida como neurulação. Então, aqui é onde a gente vai ter o processo de diferenciação dos tecidos e dos órgãos. Então, eu tenho os três folhetos anteriormente, né? Endo, ecto e meso. E aí, depois, esses três folhetos, eles começam a se diferenciar em órgãos. Então, e tecidos, né? Primeiro tecidos, depois órgãos. Então, isso acontece na última fase, que é de organogênese. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tô falando rápido ou tá de boa? Tá de boa. Muito bem. Então, temos o seguinte. Antes de dar sequência, a gente vai fazer uma aula. Não é só humana. A embriologia que a gente está vendo aqui, ela é uma embriologia humana e comparada aos outros animais. E por que isso? Porque cai muito embriologia comparada no vestibular. Quando cai embriologia, tá? A embriologia, ela não é a matemática principal, ela não é uma fisiologia da vida, ela não é uma citologia da vida, uma bioquímica da vida, não é. Então, a verdade seja dita sobre isso. Ou seja, ela é um tema secundário, ela é um tema que cai às vezes. Mas ela é muito mais presente no contexto particular de ensino. Eu tô falando isso mesmo, tá? Ela está muito mais presente no vestibular das faculdades particulares do que das faculdades públicas, tá? Por que isso? Porque a faculdade pública, ela investe em questões mais abrangentes. São questões que a gente chama de questões generalistas.
As faculdades particulares, elas fazem opção por questões que a gente chama de conteudistas. Conteudistas no sentido de coisas mais específicas, do que coisas mais gerais, ok? Isso porque o vestibular público, ele espera atender muita gente ao mesmo tempo, então ele quer ver, né, se o aluno sabe o básico das coisas. Então ele contextualiza algo geral, ele põe uma pegadinha em algo geral, geralmente assim. A não ser na prova específica, tipo da UERJ, aí é outro caso. Mas, ainda assim, por mais aprofundado que seja, ainda é mais generalista do que se você pegar uma prova particular, específica da particular, né? Então, essa aula, ela é muito importante para todos, ela é muito importante para quem? Assim, ela é importante para todo mundo, mas para quem ela é mais importante, tá? Tem que saber também tudo, igual aos outros. Para a galera que vai fazer o R específica, né? Óbvio, todos que forem fazer pública que o ERJ vai ter que fazer, né? E a galera que for fazer prova particular. Porque na particular não cai só na prova específica, cai na prova geral também, eles não querem nem saber. Tá? Então é isso. E para quem for fazer só Enem, não sei se é o caso, aí já não muito difícil você vai ver isso aqui, tá? Não é que seja impossível, mas é bem mais difícil do que os outros. Ah, então é isso. Isso é uma forma de estratégia, tá? Estratégia aí, galera. Para vocês saberem se qual é o nível de importância disso dentro do contexto que vocês estão vivendo. E aí cada um segura aí da maneira como eu coloquei, tá? Então, dentro desse contexto que eu acabei de falar, aí eu dou sequência aqui. Porque eu queria que vocês entendessem que a embriologia comparada, dentro do contexto do vestibular que eu acabei de falar, ela é muito importante, tá? Por quê? Porque, assim, cada grupo de animais, né, vai apresentar um desenvolvimento embrionário diferente. Por que isso? Ah, porque, olha só, o humano tem placenta, né, o mamífero geral, né, é óbvio que tem exceções. Mas o mamífero, no geral, desenvolve placenta. Então, o animal é vivíparo. Ah, então o animal ele vai pegar os nutrientes do cordão umbilical via placenta. Esse cara, no ovo, né, no zigoto, ele vai precisar de muito vitelo? Lembra que vitelo é o que gera energia, né, pro, pro embrião, né? Então, aquele desenvolvimento embrionário inicial, ele é feito pelo vitelo, né, pelo consumo do vitelo. O cara não tem ainda como pegar, comer, caçar, ele não tem, ele é um ovo, uma célula. Então, ele depende desse vitelo. Agora, se a mãe está ali para nutrir ele, pô, eu não vou precisar de tanto vitelo. Agora, se a minha mãe me desenvolve dentro de um ovo com casca, eu estou sozinho, né? Minha mãe não consegue me ajudar com nada, a não ser aquilo que ela enfiar dentro do ovo, né? Então, isso é muito importante, tá? Para gente diferenciar esses grupos. Então, eu tenho basicamente ali 4 tipos de ovos. A gente tem um ovo chamado de isolécito, ou também chamado de oligolécito. Iso é igual, tá? E oligo é pouco, do latim, né? Então, lécito é vitelo. Então, oligolécito é pouco vitelo. E isolécito, né, é vitelo distribuído igualmente pela célula. Então, os termos já mostram o que quer dizer, né? Eu tenho pouco vitelo que é bem distribuído pela célula. Bom, daqui a pouco a gente vai falar quem é que tem cada um, tá? O heterolécito, hétero, a gente sabe o que é, né? Diferente. Então, eu tenho
vitelos distribuídos de maneira diferenciada na célula, não é igual o ISO. O ISO é igual, tudo igual, distribuído, homogeneizado. O outro não, o outro não é distribuído homogeneamente. Ele é heterogeneamente, dizendo. Nem sei se esse termo. Então eu tenho um lado com muito vitelo, um lado com pouco vitelo. Beleza? E aí, isso faz com que o embrião ele seja deslocado, né, para a parte com pouco vitelo. E deixa uma parte só para comidinha, né, e a outra parte que é para onde ele vai se desenvolver, para onde ele vai crescer. Então, onde ele cresce tem que ter espaço. Por isso que ele não fica do lado onde tem muito vitelo. Então, a parte onde o embrião vai se desenvolver, a gente vai chamar de polo animal. Aonde o vitelo vai ficar, a gente vai chamar de polo vegetativo. Ah, no isolécito tem isso? Não. Por que não? Porque o embrião está no meio, né? Tem pouco vitelo, então não tem por que diferenciar em polo animal e polo vegetativo. Só com a ideia. Então já foram dois. O terceiro é o centro-leste. O centro-leste, o embrião está no meio, olha o nome, né? Centro-leste, eu tenho um embrião no meio. Aí você fala, pô, mas centro-leste não é o vitelo no centro? É sim, jovem. Só que o vitelo, ele vai ficar no centro, mas ele vai ficar ali rodeando o núcleo, né? Ele vai rodear o embrião. Por que isso? Porque é uma forma de proteger ainda mais o embrião e garantir a nutrição dele, porque está ali na superfície, ele consegue ter uma maior proximidade com esses nutrientes. Então, aumenta ali a superfície de contato para que ele consuma esse vitelo, tá? Ah, mas e por que que a parte externa não tem nada? Porque você vai ver que esse grupo aí, ele é altamente exposto ao meio ambiente. Então, qualquer coisa pode degradar esse ovo. Então, essa parte sem nada, né, que você está vendo ali, que na verdade não é uma parte sem nada, existe água, proteínas e tudo mais, é um ovo, né? Mas é uma parte que vai ajudar na diminuição do atrito, das trocas com o meio externo, uma forma de proteção mesmo mecânica para o embrião. Por fim, a gente tem o telolesto. Olha o telolesto. Olha o vitelo do telolécito. É imenso, tá? Então, são animais que vão depender muito ou pouco do organismo materno durante o desenvolvimento embrionário. Diz para mim. Tudo bem, vocês podem falar de cada vez, não tem problema. Repete a pergunta, Romulo, por Vocês não estão favor. me escutando, não? Pra mim, picotou. Ah, beleza. Se tiver picotando, me avisa, tá, gente? Que eu não tô sabendo. Pra mim, foi só agora. Beleza. O que eu perguntei era se, no caso do telolesto, não sei se vocês entenderam, conseguiu entender a parte que eu expliquei sobre o telolesto ou não? Quer que eu repita? Não, sim, sim, deu pra entender. Ah, beleza. Então a pergunta foi simplesmente: o cara que é telolesto, ele tem muito vitelo, dá pra ver ali na imagem. Esse cara, ele vai ficar por muito tempo aderido ao corpo da mãe, ele vai desenvolver com a ajuda da mãe, ou não, ele vai se desenvolver basicamente sozinho, porque Sozinho, né? sozinho, é isso aí. Então vamos entender agora a parte legal do negócio. Quem é quem? Vamos dar nomes aos bois, aos ovos, ok? Então temos aqui tipos de óvulos. Primeiro, oligolesto, também conhecido como isolesto, mas oligo é mais comum do que iso, tá? Então, são óvulos com pouco vitelo, são homogeneamente distribuídos no citoplasma. Quem é que tem oligolesto? Mamíferos placentários, tipo nós, e os equinodermatas, que são o nosso grupo irmão de cordados. Né? Cara, pensa aí. A gente está sendo desenvolvido pelo corpo da mãe. Para que você vai colocar uma porrada de vitelo para esse ovo se a mãe vai nutrir esse indivíduo constantemente?
Aí você fala, mas, pô, Equinoderma é lá a estrela do mar, né? A mãe não tá nutrindo o cara, como é que funciona no caso dele? A estrela do mar, será que a estrela do mar é tão complexa como a gente é? Não, né? Os caras fazem até reprodução assexuada, né? Regeneração e tal. Então, devido à sua baixa complexidade, você facilita com que essa pouca energia que esse cara tenha seja o suficiente, o mínimo necessário, para que ele consiga fazer a filtração da água através do sistema ambulacrário, né? Que a gente já viu. E aí, através desse sistema ambulacrário, ele consegue já fazer a filtração e pegar a própria energia. E é isso, todo mundo feliz. Esses são os oligolécitos. Como é importante eu saber quem é de cada grupo? Sim, meu caro, exatamente aí que você tem que saber. Saber só o nome, oligolécito, heterolécito, não serve de nada. Na real, você precisa correlacionar essas informações. Então, você precisa saber quem é oligo, o que significa ser oligo e quem é. Tá? E por que que esse cara é. Dúvidas em oligolécitos? Vocês aceitam um chazinho de hortelã? Nem bebi ainda. Falem comigo que eu tô sentindo falta já de vocês com aquela câmera aberta, participando, tá? Aquele movimento que a Tainá levantou a bandeira em uma única semana. Essa hora tinha que ser café, chá não dá, não. Ué? Chato não corre, não curte? Eu Essa comecei a hora tem que tomar ser na... café. Chá não dá, não. Não, já bebi café às 7 horas da manhã. Mas aí não dá pra ficar abusando só café, não, senão a gente toma do reclama. Mas isso no meu caso. No seu caso, você é muito novinha, tá com o estômago limpíssimo. Fala, Enara. É que você perguntou e nem dá pra aceitar, né? Não dá pra aceitar, né? Tá de longe, é isso que você quer dizer? Aham. Pô, me senti mal agora. Desculpa, cara. Eu dividiria meu chá com você lindamente. Tipo de chimarrão, cara. Não sei se vocês já foram. Já beberam chimarrão? Eu não. Eu já não gostei, não. Não gostou? É muito forte, mas, pô, faz muito bem pra saúde, cara. O chá mate lá. Principalmente pra parte respiratória, que tem problema de sinusite, rinite, etc. Tipo eu, é muito bom. E aí a galera leva lá a cuia, né? E leva o chá numa garrafinha, coloca na cuia e, tipo, divide. Agora vai ficar meio estranho isso, né? Por causa do Covid. Mas a galera ia lá, pelas pessoas próximas, e dividia a cuia, e tu bebe junto com o pessoal. Cara, muito maneiro. Muito maneiro. Agora eu lembrei disso, oferecendo chá. E compartilharia meu chá com você como se fosse um chimarrão em Porto Alegre, com a galera lá fazendo a visão da cuia e na confraternizar, bom demais. Mas, enfim, senta-se, né, aí com a caneca também. Enquanto isso, já que a Tainá não quer, mas agora está fazendo o movimento inverso de não vamos abrir a câmera, então vamos voltar para os nossos ovinhos. Aqui. Os heterolestos. Os heterolestos, como eu já expliquei, são aqueles que têm a divisão heterogênea do vitelo na célula, fazendo com que eu tenha um polo animal, aonde o núcleo que vai desenvolver o embrião fica, e o outro lado, aonde eu tenho o polo vegetativo, que é o local onde temos muito vitelo. Beleza? Quem tem esse negócio, né? Quem desenvolve ovos desse tipo? São os nossos amigos anfíbios, beleza? E alguns peixes. Então a gente tem esse tipo de desenvolvimento nesses dois grupos. Lembrando que o ovo do anfíbio, no geral, né, ele é um ovo sem casca, colocado na água, no desenvolvimento dos girinos, né? E alguns peixes também fazem isso.
Passei rápido. Alguém está anotando ainda? Eu já anotei, pode passar. Alguém quer que espere? Ou posso passar? Bom, se alguém quiser que eu retorne, é só falar, tá? Telolécio. São aqueles caras que têm muito vitelo, né? Numa parte, que é a parte vegetativa, e na outra parte é a parte animal, um espaço pequeno onde o embrião se desenvolve. Então, o restante dos peixes, né, que não são aqueles que a gente acabou de falar em hétero, são telolestos. Aí entra répteis, aves, moluscos, não todos, e os mamíferos ovíparos, né, tipo ornitorrinco, a equidna, são indivíduos ovíparos, entanto mamíferos. E o centrolesto, né, que são aqueles que eu falei que o embrião fica no meio, ao redor do vitelo e a parte externa sem nada, são os artrópodes. Insetos, né, aracnídeos, crustáceos, todos esses caras são artrópodes, logo têm ovos do tipo centrolesto. E aí você vai perguntar, por quê? Cara, simples, né? Porque são indivíduos que não têm uma complexidade anatômica muito grande. Se você pegar os insetos, por exemplo, né? Eles não têm essa complexidade muito grande. Eles crescem muito rápido, atividade metabólica muito alta. E como é tudo muito rápido, eles têm que consumir isso daí, essa energia rapidinho para o desenvolvimento mínimo do corpo dele e ele já começar a procurar comida fora, externa. Tá? Porque se ele ficar na forma de ovo por muito tempo, a chance dele ser predado é absurda. Até porque é um inseto como o outro, entendeu? Então eu não posso ficar aqui muito tempo me desenvolvendo, não posso dar esse mole. Tem que crescer logo, já ter condição para procurar meus próprios nutrientes e logo vou me reproduzir mais rápido, vou criar outros indivíduos mais rápido, para estar inserido dentro de uma população grande. E aí, feito isso, eu bati a minha meta de vida e provavelmente morrerei logo em seguida. É isso que um inseto costuma fazer no rolê da vida dele. Beleza? Então, por isso que os artrópodes têm ovos do tipo centro-leste. Ah, você não falou como é que era do teloleste. Cara, eu falei lá atrás, né, no primeiro slide. Animais que são ovíparos, né, a mãe eclode, tipo, pensa na tartaruga, né? Ela se reproduz, depois ela vai para a praia, perdão, enterra a galera ali, né? Eclode os ovos, enterra geral e mete o pé. Não tem contato com o filhote, pra tu ver uma tartaruguinha nascendo lá na praia e tentando chegar no mar, ela teve que consumir até o último talo do vitelo do ovo. Isso acontece com as aves também, né? Com os outros répteis, enfim, com todos os outros que são ovíparos com casca. Show? Aí acabou a primeira parte da aula. Tranquilo? Já é muita informação. Porque a gente pode falar. No caso do heterolécito, tipo, qual é a vantagem dele? Dele se dividir dessa forma? É, Então, quando você se divide, né? Vamos lá, em parte. Ele não é um oligo, né? Ele não tem pouco vitelo. Então significa que ele não tem, a mãe não vai dar nutrientes para ele ao longo do desenvolvimento. A mãe vai eclodir e vai largar ele lá. Então ele está meio que mais próximo do telo do que o oligo. Mas por que que ele tem mais vitelo que, por exemplo, um centro-leste? Ele tem um corpo mais desenvolvido, ele é mais complexo do que um artrópode, por exemplo. Então, ele demanda, né, maior quantidade de nutrientes. Beleza? Começa por aí. Como a complexidade do corpo desse animal é maior, né, ele
ele vai precisar de um espaço maior para se desenvolver. Ele vai demorar mais. Então, se ele precisa de um espaço maior, demora mais, eu preciso separar os nutrientes do local de onde eu vou começar a crescer, porque eu vou ter que me diferenciar mais. Então, é por isso que existe esse tipo de ovo. É para uma divisão um pouco mais complexa, porém, complexa e demorada, né? Porém, não tenho um ovo especializado para isso, eu não tenho ovo com casca, e eu também não estou dentro do copo da minha mãe, né? Não é. Então é por isso que ele se rearranja dessa forma, tá? Agora, tem o lado ruim, né? Que é a exposição. É um ovo frágil, tá? Então há uma exposição muito grande para predação. No entanto, é, qual a estratégia dos anfíbios, né? E desses peixes que fazem isso? É colocar muito. Se você olhar na beira de um lago a quantidade de girinos que são colocados, é absurdo, é muita coisa. Você não faz ideia. Talvez faça, eu não saiba. Mas, enfim, meus avós moravam em fazenda e na beira do lago era uma porrada de girino, tá? Tô falando isso porque a gente ia às vezes pescar e aí eu tive uma brilhante ideia quando criança uma vez e colocar eu via os peixinhos, já achava que era peixe, não sabia que era girino. Com uma alta atividade durante a manhã, achava que era peixe, eu coletei aquilo tudo numa garrafa PET e levei para casa, achando que era peixe. Falei, cara, vou criar os peixinhos quando eles crescerem, né? Aí eu tenho os peixinhos aqui, idiota, mas na época não era. E, e aí eu lembro que minha mãe mandou jogar tudo fora, né? Coitado, matei lá uns 50 no máximo. Eu, na verdade, não matei, eu devolvi, né? E aí, tô falando isso porque a estratégia deles é absurda, assim, de quantidade, né, de indivíduos que eles colocam. Então, eles ganham por esse lado, entendeu? Mas por outro, você acaba perdendo muitos filhotes por conta da predação. Vem alguns peixes ali, algumas espécies de peixes que consomem esses girinos, entendeu? Que é a fase larval do sapo, dos anfíbios adultos. Falei demais, mas eu tirei tua dúvida. Aham, sim. Tá. Stella e centro foi, né? Então vamos para a segmentação, continuação da segmentação. Então, a gente já fez uma análise comparativa dos tipos de ovos, e agora a gente vai mergulhar no desenvolvimento embrionário real, tá? Então, ok, já entendi o tipo de ovos que existem. Show. E aí, o que acontece? Bom, o que acontece é que essas células vão começar a segmentar, ou seja, sucessivas mitoses vão rolar ali, só que não haverá aumento do volume do embrião. E é essa a diferença de uma mitose normal para uma segmentação. Segmentação é eu pegar uma célula e formar duas, com a metade do tamanho. E aí eu pego essas duas e divido em outras, e aí formam quatro, com a metade do tamanho. Ou seja, o volume inicial ele é mantido. Sacou? A diferença? E essas células novas que estão sendo formadas, a gente chama de blastômeros. Então a gente tem aqui, ó, tinha uma, não está aparecendo aqui, né? Então a gente já está vendo duas na figura letra D. Depois as duas sofrem mitose e formam quatro. Sofrem mitose, geram oito. E assim vai acontecendo até 64, inicialmente. Beleza? E aí, conforme você tem isso, né? A gente vai tendo a distribuição do vitelo ao longo dessa segmentação. E isso vai determinar o tipo de segmentação que acontece. Ou seja, vocês viram os tipos de ovos, agora vocês vão ver os tipos de segmentação, de acordo
com a segmentação desse vitelo. Tudo bem que vocês podem não estar entendendo ainda, mas a ideia é justamente essa. Vocês entenderem agora, tá? Então, olha só. A gente tem dois tipos básicos de segmentação, ou seja, de separação do vitelo. Eu posso ter uma separação total, ou seja, o vitelo vai igualmente, total, para os dois, ou ela pode parcialmente para esses dois lados. Ok? Quando ela vai totalmente, a gente chama isso de holoblástica. Primeiro, o que é blástica? Blástica vem de blástula. Ih, Rômulo, complicou agora, hein? Vamos lá. Eu tinha zigoto você sabe, né? Aí ele começa a segmentar em vários blastômeros. Aí ele vira tipo uma célula cheia de bolinha. A gente parece muito uma amora. Então a gente chama isso de mórula, tá? A mórula, ela faz o quê? Ela não é oca, ela é total preenchida. Então as células que estão dentro, elas vão para fora. E aí fica uma bola oca. Aí a gente chama isso de blástula. Por isso aqui ela é holoblástica, porque ela separa a célula totalmente em relação à blástula, que é a célula jovem. A meroblástica, mero é parcial. Então ela separa, né, essa blástula parcialmente. Então dá para ver aqui na imagem, né, desse lado da holoblástica, duas células, porque ela foi separada igualmente, total. Na meroblástica, você vê que essa célula não foi separada totalmente, ela tem só um rasguinho aqui, né, mas que não foi completado, não foi finalizado, não foi até a outra ponta. Então, quem são, né, quem sofre segmentações holoblásticas? São os oligolestos, tipo a gente, né, e os heterolestos. No meroblástico, a gente tem os telolestos e os centrolestos. Lembrando que centrolestos são os artrópodes, os telolestos são os ovíparos, e os heterolestos são os anfíbios e alguns peixes. E é isso que você tem que ficar fazendo na sua cabeça agora, cara. Exatamente o que eu acabei de fazer. Pegar a holoblástica. Quem é holoblástica? Iso e hétero. Quem é mero? Telo e centro. Beleza. Mas quem são esses caras? Quem é centro, quem é telo, quem é hétero, quem é iso? Ou oligo? Só assim você vai entender essa matéria. Só falando em voz alta, relembrando. Senão você não vai pegar esse treco aqui, porque é só nomezinho. E outra, não acabaram os nomes. Então, a gente ainda vai ver dois tipos de classificação dentro de cada tipo de segmentação. Então, nós temos, dentro da segmentação holoblástica, ou seja, aquela que se separa em duas igualmente, a segmentação holoblástica igual e a segmentação holoblástica desigual. Ah, não é tão difícil assim, né? Porque eu tenho aqui 4 células que vão ser segmentadas em 8 que têm o mesmo tamanho. E eu tenho aqui do lado, na desigual, 4 células que vão ser segmentadas, porém, 4 serão maiores do que as outras 4. Show? Rômulo, eu preciso decorar? Olha, não. Pensa comigo. A segmentação holoblástica, você sabe que está em oligo e hétero. Isso já estava na formação aqui anterior. Oligo e hétero. Então você sabe que tem que acontecer a igual e desigual que está dentro desses dois caras. Mas você sabe que o oligolesto é também chamado de isolesto justamente por isso, né? Ele é isolesto porque ele divide igualmente o vitelo. Então, só pode ser quem? Que tem a segmentação holoblástica igual? O isolesto, que também é chamado de oligolesto. E você sabe que o heterolesto é o cara que não tem igual. O vitelo fica muito no polo vegetativo, enquanto o núcleo fica no polo animal. Então, dá uma olhada aqui na imagem e você vê 4 micrômeros, né? São os blastômeros pequenininhos. E 4 macrômeros, que são os blastômeros grandes.
Aí eu pergunto para você, quem é o polo vegetativo e quem é o polo animal aqui? É para responder, tá? Se estiver travando, me avisa, pelo amor de Deus. O Não, polo animal. Pode falar, Sara, foi mal. não, eu ia perguntar, o que quer dizer o polo vegetativo e o polo animal, assim? Vamos voltar lá. Peraí. Tá vendo ali em tela leste? Tem Aham. heteroleste também. Vamos aproveitar o heteroleste, porque já é o contexto. Mas tem nos dois. O que que é polo animal e polo vegetativo? Tainá, você pegou? Aham, peguei sim. Então vamos lá. Vamos aproveitar que a Tainá pegou e, por favor, ajude a nossa amiga a responder essa pergunta. E assim eu também vou vendo se vocês conseguiram captar a mensagem. O polo animal é o polo que está o embrião, né? E o vegetativo é onde está concentrado o fitelo. Uhum. Por quê? Por que que isso acontece? Vocês conseguiram entender O quando eu expliquei animal tem isso? mais espaço para se desenvolver? Exatamente. Para você ter um espaço separado para o consumo de energia do animal e outro para que os tecidos e órgãos deles tenham um espaço para se desenvolver. Questão espacial real. Foi? Aham, foi sim, obrigada. Nada. Aí tu vai perguntar, poxa, mas o oligolécito ali tá cheio de vitelo na célula toda. Então, e aí, como é que eu explico? Tainá, quer me ajudar? Ninguém quer me ajudar? Ele acaba consumindo mais rápido dependendo mais da mãe? Pode ser uma explicação, mas se você pegar essa imagem do oligolécito, parece que tá cheio, né? Mas na real, oligo é pouco. Então, na verdade, é como se eu tivesse só o polo animal aqui do heterolécito. Isso é o oligolécito. Então, se você pegar essa imagem aqui do heterolécito só com polo animal, tu vai falar assim, pô, tem pouquinho vitelo. É isso que é o oligolécito. Aqui nessa imagem do oligolécito parece que tá cheio, né? Mas na real não tá. Então ele tem pouco, consome rápido, que foi o que você falou, então tá certo. E ele depende logo da mãe. Senão ele não consegue se desenvolver. Show? Conseguiram entender isso ou não? Entenderam que por isso os 4 micrômeros aqui, eles são polo animal e do outro lado é o polo vegetativo? Deu para fixar? Deu, sim. Beleza. Então a gente já viu a holobástica, falta a gente ver a merobástica, tá? Bom, a merobástica ela pode ser discoidal ou ela pode ser superficial. Vamos para o discoidal, que são os ovos telolésticos. Vocês lembram o que são os telolésticos? Vou dar uma dica, se vocês não lembrarem, vai pela eliminação dos outros. Tipo assim, quais são os mais fáceis de saber? O que a gente é, que é o oligo, né, o oligolécito. Outro fácil de saber é o centrolécito, que só tem artrópode, então é um grupo só. O heterolécito são dos ovíparos. E aí o telolécito, que é o mais
diferentezinho é o do só sobra, né? O grupo dos anfíbios e alguns peixes. Então, essa é a dica de como eu gravo, tá? Que eu sempre gravei. Agora, de tanto fazer, você já vai no automático. Mas no início, eu gravava assim, porque era chatinho de lembrar. Não é uma coisa que cai sempre, né? Bom, então, esse, o telolécito é o discoidal, tá? Então, ele se divide parcialmente na forma de disco. E o único local a se dividir é a parte do polo animal. O resto não se divide, que é o polo vegetativo. Então, repara lá, eu tenho um núcleo, sofre uma primeira clivagem de forma 2, sofre uma segunda clivagem de forma 4, sofre uma terceira clivagem, e aí você tem 8 células, tá? Então, esse é o desenvolvimento, é a segmentação de um telolécito. Um superficial, você tem que lembrar lá dos artrópodes, né? Então, o núcleo no meio, vitela do lado, nada fora, né? Então, aqui a gente vai ter o seguinte: o núcleo vai se dividir várias vezes, ok? Esses núcleos migram para a periferia, tá? Então, isso depois do desenvolvimento. Lembra que na periferia não tem nada, ok? Então, eles migram para a periferia e ali você começa a ter, então, a divisão do citoplasma. Então, você tem uma migração ao longo do período do que estava dentro, vai para fora, tá? E vai para fora junto com o vitelo. Repara que o que está em amarelo é vitelo, né? E aí esse vitelo, ele acompanha esses núcleos para poder gerar energia para esses núcleos, né, se desenvolverem. E é assim que ele começa o desenvolvimento desse animal. Esse é o superficial, por isso o nome, né? Dúvidas nesse aqui? Esses dois? Então vocês viram um tipo de segmentação holoblástica, que pode ser igual ou desigual. Vocês viram os dois tipos de segmentação meroblástica, que pode ser discoidal ou superficial. Bom, aí a gente vê, você já viram os tipos de segmentação, né? A gente vai ver como é que se dá esse processo da transformação do zigoto em blástula. E aí, isso aqui a gente está colocando o desenvolvimento humano. Ou seja, esse ovo que você está vendo aí na imagem é um ovo oligolécito, tá? Mas poderia ser heterolécito, telolécito, centrolécito, cada um vai fazer uma clivagem diferente, entendeu? Então aqui você está vendo uma clivagem holoblástica igual. Por que que eu estou vendo uma holoblástica igual? Ah, porque eu estou vendo lá o ovo, que é o zigoto, e ele se dividindo em mórula, e cada blastômero tem mais ou menos o mesmo tamanho. E se você for para a blástula, que é a próxima etapa, idem, tá? E qual a diferença da blástula para a mórula? Foi o que eu falei. A mórula, ela é a segmentação do ovo, né? Só que ela é preenchida externamente e internamente. Ela não é oca, ela é densa. E aí, quando ela continua sofrendo o restante das clivagens, os blastômeros internos, eles começam a plotar para fora. E aí ela aumenta né, de, de diâmetro, digamos assim, não é de tamanho, mas de diâmetro, mas dentro é oco, tá? E aí, por que que é importante saber que dentro é oco? Porque isso é a primeira cavidade que a gente forma no embrião, né? É o primeiro buraco que a gente vai ter dentro do nosso corpo, que a gente vai chamar de blastocele. Por que blastocele? Porque cele, na tradução do latim, é cavidade. E blasto é célula jovem. Então, blástula é a célula jovem da fase embrionária. E aí, cara,
presta atenção no que eu vou te dizer, porque agora você vai fazer uma retrospectiva de tudo que você viu em relação à nomenclatura biológica. Lembra qual é o nome que eu dou para a célula jovem do osso? Essa é uma Osteoblasto. pergunta. Oi? Osteoblasto, né? Osteoblasto. Osteo de osso, blasto de célula jovem, que vem de blástula. Ou, então, essa é um exemplo de N que a gente poderia dar aqui, que tem o sufixo blasto, para poder fazer uma menção, né, em relação à blástula, tá? Ou seja, a célula jovem de alguma coisa. Show, galera. Ficou dúvidas aqui para a fase inicial da segmentação? Se você olhar, Não, amor, diga. eu não entendi muito bem, não. Acho que você começou a falar vários nomes, eu acabei me enrolando toda. Uhum. Super normal, essa matéria não é nada fácil. Vou voltar. Olha só, a gente, essa imagem, ela está mostrando desde o processo da fecundação, então isso daí que você está vendo escrito ovo, é o óvulo ou o zigoto, tá? Então o espermatozoide foi e fecundou o ovócito secundário da mamãe, e aí virou um ovo ou um zigoto. Esse zigoto, ele vai sofrer clivagens, ou seja, aquelas mitoses, só que são mitoses que não aumentam o tamanho do citoplasma. Ele só divide as células, mas mantém o tamanho do ovo. Por isso você está vendo aqui um tracejado mostrando que é o mesmo tamanhozinho, ele não vai aumentando, ele só vai, na verdade, segmentando. Ele vai ser dividido em vários pedaços menores, tá? E até chegar um ponto que ele vira tipo uma amora, né? Uma estrutura com várias bolinhas pequenas, algo denso, que a gente vai chamar de mórula. Então, isso que acontece depois da fecundação. Até aqui tá tranquilo? Aham. E aí eu mostrei nos slides anteriores que existem formas diferentes de você fazer isso. Existe a forma de você fazer isso onde essas bolinhas, né, esses blastômeros, eles são iguais, aonde umas vão ser menores e outras vão ser maiores, que é o polo animal e o polo vegetativo. Isso vai depender do quê? Isso vai depender do tipo de ovo que você está trabalhando, né, que você está pesquisando. Então, se for um ovo centro-leste, é de um jeito. Se for de oligolécito, é desse jeito que você está vendo aí. Então, nos slides anteriores, eu te expliquei como que você reconhece essas fases da segmentação que eu estou te mostrando agora. E aí, depois da mórula, o que que acontece? Novas mitoses acontecem, então eu tenho mais bolinhas, mais blastômeros, só que os que estão dentro começam a ir para fora. Então ela fica com a parte interna oca, com diâmetro maior, né? Ela não é grande, mas ela fica com diâmetro maior, e oca por dentro. É o que a gente chama de blástula. E a blástula é é o primeiro resultado do desenvolvimento embrionário. Por isso que a gente chama isso de célula jovem. E aí eu estava fazendo a correlação com outras células que têm o termo sufixo blasto, né, para poder designar que é uma célula de um tecido jovem. E aí a Tainá trouxe o osteoblasto, né? Osteoblasto é a célula jovem do osso. Por que isso? Porque é uma célula que tem um nome que vem originado de blástula, que também é uma célula jovem lá no desenvolvimento embrionário. Então, estou fazendo uma correlação entre as duas só para vocês entenderem a origem do termo blasto. Ficou melhor ou não? Se não, pode falar que a gente tenta por outro caminho. Mas essa blastocélia, blástula, no caso, ela tem alguma coisa a ver com o centro-leste?
Porque, tipo, Não entendi a ela fica. correlação que você fez. Você está falando que o termo cele, da blastocele, tem a ver com centro-leste, é isso? Não o termo, mas é porque pela imagem parece um pouco uma coisa com a outra, que você tinha falado daquela organização que fica. Entendi o que você quis dizer, eu consegui visualizar o que você está falando. Parece muito com o centro-leste, o que a gente está vendo ali, né? De fato, parece. Mas todas elas vão ter a blástula, né? Centro-lécito, heterolécito, todas elas vão ter. A diferença é como é que vai estar rearranjado os seus, as suas blástulas. No caso de um hetero. Adorei a tua pergunta porque vai dar para explicar direitinho isso aqui. No caso de um heterolécito, você vai ter a divisão na parte de cima, que é o polo animal, então a blástula vai se desenvolver ali. Na parte de baixo você não vai ter divisão, porque é só vitelo. Aqui é um oligolécito, então não tem pouco vitelo. Então você vê a divisão de todas as células. Você quase não vê vitelo aqui, não vê nada no caso, né? Só a parte azulzinha ali dentro. O centro-leste vai parecer muito com isso aqui também. Então não está errado o que você falou. Cada tipo de ovo vai formar uma blástula diferente. Por quê? Porque ele teve um tipo de segmentação diferenciado, Ah, sim, ok? entendi. Só que aqui no caso a gente só está mostrando um tipo, que é o nosso, né? Que é o que mais cai no vestibular. Então, recapitulando, né? A gente tem um zigoto, sofre uma clivagem, uma segunda clivagem, uma terceira clivagem. Depois de várias clivagens, ele vai ter a mórula. Lembrando que essa clivagem é de acordo com o ovo. Então, se é holoblástica total, holoblástica desigual, se é meroblástica parcial, discoidal, enfim. E a mórula gera blástula. Tá? Então, a blástula é essa célula, onde eu tenho aqui os micrômeros, macrômeros, lembrando, né? Polo, polo animal, polo vegetativo, e dentro a blastocele. Lembrando que cele é cavidade, ou seja, é um buraco. E aí a gente termina a segmentação e vai para a gastrulação. Ok? A gastrulação é onde aparecem os folhetos germinativos, né? Além disso, aparece o arquêntero e o blastóporo. O que é isso? O blastóporo é o primeiro orifício que a gente vai ter no corpo. Tipo assim, essa bola que você está vendo aí, que é a blástula, imagina que eu pegasse o dedão e empurrasse essa parte para cima. Então, eu ia amassar ela aqui. Qual seria o resultado disso? Seria essa imagem que você está vendo aqui. Eu empurrei um pedaço aqui de baixo para cima, então formou um buraco, né? E esse buraco deixa uma parte interna, só que agora com duas camadas, né? Porque os macrômeros, eles estão junto com os micrômeros, né? E é assim que se forma um segundo folheto germinativo, porque o que está por dentro vai ser o endoderma e o que vai ficar por fora é o ectoderma. Voltando, se eu pegar o macrômero e empurrar ele para dentro, os macrômeros vão formar o endoderma e os micrômeros vão ficar aqui por fora como ectoderma. Então, é isso que está acontecendo. Ah, e o que é o arquêntero? É o buraco que ficou por dentro. Quando você invaginou isso aqui, não ficou um buraco? Que é esse buraco aqui que vocês estão vendo? Esse buraco que você está vendo aí dentro é o arquêntero, que é o nosso intestino primitivo. Porque nós somos deuteros tomados, né? O nosso blastóporo, o nosso buraquinho aqui, ele origina primeiro o ânus. Depois é que a boca vai surgir, muito depois, né? Então, esse buraco interno que você está vendo é o intestino primitivo. Então, nessa imagem fica muito mais fácil ver, né? Você tinha um blastóporo, perdão,
a blástula no número 1. Aí você começa a invaginar aqui os macrômeros, que é o número 2. E aí origina um buraco, né? E junto com esse buraco, você vê uma parte interna aqui, né? Então, o buraco é o blastóporo, ok? Esse blastóporo ele pode gerar a boca ou o ânus, depende do animal. No nosso caso, nós somos deuterostomados. Então, isso origina o ânus. Agora, o que que tem dentro do ânus? No intestino? Então, essa continuação interna do buraco vai ser o nosso intestino primitivo. Aí, continua aqui embaixo, né, a imagem. Repara que essas células que foram invaginadas, elas começam a se comportar de uma forma diferente do que aquelas que ficaram para fora. Então, essas que estão para dentro formam endoderma. Essas que estão para fora são o ectoderma. Ah, mas e o mesoderma? Cadê? O mesoderma são essas daqui que você está vendo no meio, tá? Esses são o mesoderma. Ah, e esse buraco que está aqui no meio? Que eu tenho um buraco aqui dentro, que é o arquêntero, que vai formar o intestino primitivo, mas eu tenho um buraco que está aqui no meio. E aí? Bom, esse buraco que está aí no meio é o celoma, né? E o que que é o celoma? É o buraco que vai gerar os espaços entre os órgãos. Então, por exemplo, se você faz uma cirurgia numa pessoa, você não tira o coração, sem tirar o pulmão, sem tirar o estômago, sem tirar o fígado, não existe um espaço entre o fígado e o pulmão, o estômago e os órgãos? Porque essa região aí, esse buraco que tem entre os nossos órgãos, esse espaço, ele é a cavidade celomática, né? Por que isso, Rômulo? Por que que é importante eu saber isso, Rômulo? É importante, amiguinho, pelo seguinte: existem animais aonde um órgão é fusionado no outro. Se um órgão é fusionado no outro, você não consegue fazer essa separação fácil, né? Tipo, direto, porque um está grudado no outro ali. Bom, aí vem a terceira parte, tão importante quanto as outras. Quer entender? Tudo bem, Rômulo, tem mesoderma, ectoderma e endoderma. Eu já vi na segmentação como eles são formados, na gastrulação, no caso, né, como eles são formados, mas o que que eles geram? Aí entra a próxima parte aqui desse slide, que é muito importante, né? Então, vamos lá. A gente tem 3 folhetos, o ecto, o meso e o endoderma. O que que eles geram? O ectoderma vai gerar sistema nervoso, né? Os nossos órgãos de sentido e a epiderme. A epiderme externamente e internamente. O mesoderma, o que que forma? O nosso sistema esquelético, os músculos, o sistema cardiovascular, excretor e reprodutor. E o endoderma forma o sistema respiratório, o fígado e o pâncreas. Então, esses são os resultados do desenvolvimento dos 3 folhetos. Beleza? Ô, Rômulo, Diga. volta ali, por favor, rapidinho, porque eu não anotei tudo. Só um minuto. Não, tranquilo. Foi, obrigada. Beleza. Então vamos para o tipo de gastrulação.
Então, a gente já viu os tipos de ovos, a gente já viu os tipos de segmentação, a gente já viu as etapas iniciais da segmentação, a gente já viu o que é a gastrulação, e agora a gente vai ver quais são os tipos da gastrulação. São dois. Um, por invaginação, que eu já expliquei para vocês aqui atrás. É isso aqui. É você invaginar um pedaço ali para poder formar, né, os folhetos. Então, esse é o mais fácil, que é o por invaginação, tá? Então, esse já foi explicado. E tem o segundo. Esse não foi explicado. Esse é o por epibolia, é um recobrimento. Então, você tem lá a blastocele, só que você tem vitelo. Isso aqui, cara, olha só, presta atenção. E esse esquema que você está vendo é um esquema de gastrulação de anfíbio. Tá? Você lembra qual é o tipo de ovo que anfíbio tem? A gente pode voltar, se você quiser. Qual é o tipo de ovo? Que o anfíbio possui. Hétero, né? Isso aí. Então ele tem um lado vegetativo e um lado animal, né? Então ele tem um lado que não se divide. Então, é isso que você está vendo aqui. Se ele tem um lado onde é cheio de vitelo, como é que eu vou invaginar? Então, ele vai vir aqui na pontinha, na divisão do vegetativo com o animal, e vai começar a criar, né? Vai ter ali o blastóporo, e ele vai começar a criar uma invaginação a partir desse ponto, tá? E ele começa a fazer, então, essa invaginação meio que lateralizando. E ele vai dando a volta, recobrindo, passando pelo vitelo do outro lado, até chegar da outra ponta. E aí você vê que ele destaca o vitelo aqui e consegue recobrir a célula toda. Então, isso, né, é uma gastrulação que a gente chama por epibolia, que acontece nesse tipo de ovo. Foi ou É não? só no hétero? Foi. É só no hétero? Ou no telo também? Cara, Nutella também. Vamos voltar lá no Nutella. Vocês demais. Nutella também. Eu acho que essa informação ela não vem aqui, né? Ela não vem. Bom, por fim, a gente vai para a neurulação. Então, a neurulação é a última etapa, né, dentro desse processo de gastrulação, beleza? E isso vai acontecer com peixes, aves, répteis, anfíbios e mamíferos, né? Enfim, acordados. E aí o que acontece? Um pedaço da mesoderma, ele se destaca, beleza? E esse pedaço que se destaca forma o que a gente chama de notocorda, que tá aqui, ó, em rosinha.
A notocorda é o que vai virar a coluna vertebral, beleza? Então você tem um tubo neural em cima e embaixo a notocorda que vira é, vértebra. E vai rolar uma fusão aqui entre o tubo neural e a notocorda. Por isso que a medula espinhal ela fica dentro da nossa coluna vertebral, como uma proteção, né? O celoma fica dentro dessas partezinhas aqui do mesoderma. O arquêntero fica dentro do endoderma em amarelo. E aí o ectoderma formando a epiderme por fora, né? É isso. A neurulação não é tão difícil não, alguém não entendeu? Bom, aí a gente tem a organogênese, né? Que é a formação dos tecidos e órgãos. Isso vai acontecer ali nos primeiros meses de vida até o terceiro mês. Então, isso seria a organogênese. Muito bem. A segunda parte, a gente já sabe que nos primeiros meses de vida, a organogênese a gente não vai adentrar, porque isso já é a parte aprofundada que não cai no vestibular, tá? Você tem que saber o que é uma organogênese. Aí, a segunda etapa que a gente precisa saber disso é a formação, né, dos anexos embrionários nesse processo. Então, a partir dos folhetos embrionários, né, a gente vai ter ali estruturas que vão auxiliar o desenvolvimento do embrião, mas que não fazem parte do corpo dele, né? A gente vai encontrar isso em peixes, em répteis, em aves e mamíferos. Show? Quais são os anexos embrionários que a gente conhece, mega conhecido? O vitelo, a vesícula vitelínica, né, do vitelo, o líquido amniótico, o amnio, o córium e o alantóide. A casca do ovo também, tá? Quando presente. Então, a vesícula vitelínica é o local onde tem armazenamento de vitelo, ok? Esse vitelo não é, ele é um vitelo oriundo do desenvolvimento daquele vitelo que você viu no ovo, tá? Então, vai ter uma parte onde esse vitelo vai ficar guardado. A gente vai chamar de vesícula vitelínica. Show? Ele é muito desenvolvido em quem? Em peixes, répteis, aves e mamíferos ovíparos. Por que eles têm em comum? O ovo, né? Não vai depender da mãe. Por isso que a vesícula vitelínica é muito grande nesses caras. Agora, tu pega um mamífero tipo a gente, um mamífero placentário. Será que a nossa vesícula vitelínica é grande? Não, nem um pouco, tá? É um resquício evolutivo que a gente tem, tá? Então é o que está sendo ali no penúltimo tópico que está sendo dito, tá? E a produção das primeiras hemácias, no nosso caso, ela vem através dessa vesícula vitelínica. O âmnion. O âmnion é uma região, né, que vai envolver o embrião, uma parte muito fininha, onde tem o líquido amniótico. Então, isso serve para quê? Primeiro, para evitar que a gente desidrate, né? Então, ele tem essa questão osmótica, e ele também protege o embrião contra choques mecânicos, né? Ele é amortecedor ali, ok? Uma outra função dele é evitar a mudança de temperatura muito brusca, né? Então, ele faz uma manutenção da temperatura corporal ali, fazendo meio que um equilíbrio térmico real, tá? Porque a água tem um alto calor específico, então ela demora a trocar calor, então deixa o embrião numa temperatura meio que sempre muito próxima. O córium. Cara, o córium, uma película fininha, a gente costuma ver isso no ovo, quando você cozinha ovo, né, de galinha, você vê que a casca ela fica presa por uma membraninha dentro branquinha. Isso é o córium. É uma membrana semipermeável, tá? Que envolve os anexos embrionários. Isso serve para fazer trocas respiratórias. Então, o ovo ele não é total vedado, né? Ele faz trocas para o animal conseguir fazer respiração celular, tá?
E, além disso, ele é protetor, porque olha só, quando você quebra a casca do ovo, não é difícil quebrar a casca do ovo? Não é uma coisa que você tenta quebrar, você dá aquela pontadinha assim, para quem, né, cozinha, você bate lá o ovo, e aí você tem que fazer uma força para quebrar. Porque não é casca pura ali, você tem aquela membrana por dentro, como uma cola, impedindo a desintegração do ovo de uma maneira muito fácil, né? Tipo, quebrou, já era. Não, o rompimento ele é mais demoradinho por conta disso, dessa película, tá? Então, isso é muito legal também, ok? Então, a gente encontra isso em répteis, aves, mamíferos placentários e não placentários. Bom, o alantoide, galera, é um saquinho onde o animal deposita os seus excretas, beleza? É muito presente em animais com ovo com casca, porque aí ele não tem como jogar isso para fora, né? O ovo gelatinoso, você consegue. Na placenta, a criança excreta através do cordão umbilical. Agora, o, perdão, os indivíduos que são ovíparos não. Então, eles guardam tudo isso dentro do alantoide, que é justamente para evitar que contamine, né, a água que está ali dentro do ovo. Okay? Então, ele reserva os seus excretas nitrogenados. Inclusive, ele transforma o excreta nitrogenado dele em ácido úrico, para não mexer, porque é insolúvel em água, então não mistura com a água e facilita que ele deposite isso guardando sem contaminar a água que ele tem, ou a reserva de água que ele tem. É diferente dos animais que são placentários, né? Que excretam ureia, e dos animais que são ovíparos sem casca, que excretam amônio, tipo peixe. E é isso que vai definir o seu tipo de excreta nitrogenado. Então a gente faz aqui meio que uma análise do sistema de vetor comparado dos animais. Por isso que ele está dizendo que em répteis e aves é muito desenvolvido. Bom, aí a gente parte para a placenta cordão umbilical. Muita gente não sabe que o cordão umbilical ele é uma conexão da criança com a placenta. E a placenta, ela é uma estrutura de muita vascularização, né, no útero da mulher. E a mulher, ela não pare só a criança, ela pare a criança e depois a placenta. Tem animais, inclusive, que comem a placenta, né, porque é muito nutritiva, muito rica em nutrientes, tá? Então, é, isso é só uma característica para a gente poder saber. A placenta, ela permite passagem de anticorpos do tipo IgG somente, mas que gera a memória imunológica por um tempo para a criança. Além disso, passa, né, além de anticorpos, nutrientes, hormônios, faz as trocas gasosas, né, remove excretas, não é totalmente, porque o xixizinho a criança já libera ali, ele já meio que bebe um pouco, mas a parte ele recicla ali, né, ele joga fora através do cordão umbilical, tá? E é isso, o cordão umbilical é formado por vasos sanguíneos, são grossos, você consegue ver a pressão arterial da mãe através do cordão, a passagem do sangue pelo cordão, porque o cordão ele é translúcido, você consegue ver o sangue inchando, né, jorrando dentro do cordão umbilical. Eu lembro quando minha filha nasceu, foi assim, muito louco. Dava para ver assim, o sangue, de acordo com a pressão da mãe. Muito maneiro, tá? Bom, e é isso. Aqui a gente tem a divisão dos gêmeos univitelínicos e bivitelínicos, né? Então, bivitelínicos ali, a gente tem duas placentas, dois cordões umbilicais, crianças que vieram de dois óvulos e dois espermatozoides diferentes. Pode ser do mesmo pai ou não, tá? Podem ser do mesmo sexo ou não. Já o univitelínico não. Você tem um óvulo que foi fecundado por um espermatozoide, né? E aí ele, no meio do caminho, ele sofreu uma mitose. E aí os dois caras vão se implantar no útero, numa região muito próxima, porque eles estão migrando junto,
e eles vão compartilhar ali, né, uma mesma placenta. Só com duas bolsas diferentes e dois cordões diferentes, mas uma placenta única. E esses caras são clones, eles são idênticos. Aqui a gente tem algumas características dos gêmeos monozigóticos e bizigóticos, tá? Que basicamente eu já falei. Né? A gente tem uma menor porcentagem dos monozigóticos do que os dizigóticos, uma menor porcentagem ainda daqueles que são os siameses, né? Que nascem grudados. Aqui é só para vocês, também já falei, né? Mostrando ali como é que eles são formados. E é isso, menino. No caso, meninas. Alguma dúvida? Você mandou esse arquivo lá no grupo? Uhum. Mandei sim. Tá bom. Ninguém quer falar nada? Bom, pessoal, então esperem a apostila chegar para vocês aí, tá? Já foi mandada para o curso, eles estão editando hoje, para vocês poderem conseguir fazer os exercícios sobre esse conteúdo. Deem uma olhada depois. É uma matéria com muito nome, mas eu tenho certeza, eu tenho total confiança em vocês, de que se vocês olharem periodicamente, né? Olhar uma vez hoje, até o final do dia, até o final da semana, reolhar e ver se lembra, olhar mais uma vez na semana seguinte, vocês vão conseguir pegar esse conceito, não deixa perder, tá? Essa explicação. Qualquer coisa, reveja a aula e assim que for liberados os exercícios, façam. Não tem erro, cara. Depois que você pegar a mãe ali dos nomezinhos, você não vai esquecer mais, tá? E aí, pô, vai tirar onda no vestibular, porque muita gente não sabe isso. Muita gente cria meio que ranço de embriologia porque tem muito nome e confunde. Então, se você não trabalhar isso direitinho, me explicar da maneira como foi explicado para vocês aqui, né, dou a mão para vocês, vem comigo, e vocês entenderem o porquê das coisas, não é só porque tem um monte de nome, a pessoa realmente não entende, vai chegar na prova e vai se lascar lindamente. É uma matéria com muito nome. Então, cara, eu acho que essa aula foi uma das melhores aulas de mirologia que eu já dei. Porque foi muito passo a passo direitinho e tal. Aproveitem a aula, foi maneira. Tá? Orgulhoso hoje. Show? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, como sempre. Beleza, pessoal? A partir de semana que vem, hardcore, para poder rever o conteúdo do ano todo. Show? Beijo para vocês, a gente se encontra na quinta-feira. Valeu, pessoal. Tchau.